Homens de negócios de diferentes setores de atividades reuniram-se esta quinta-feira com o ministro da Economia, Basílio Moat, no encontro que visava a análise da tendência da economia nacional e o impacto das manifestações pós-eleitoral. Na ocasião, o setor privado nacional manifestou-se preocupado com a persistência das manifestações, tendo em conta o seu impacto na economia nacional. A título de exemplo, de dezembro do ano passado a esta parte, segundo dados da CTA, as manifestações provocaram danos calculados em 363 mil milhões de meticais e perda de 17 mil empregos. A nossa atividade. É meu desejo que todos juntos encontremos melhores saídas para evitar que este clima político continue perigando o fazer negócio e conduza o país a um autêntico marasmo econômico e, quiçá, a uma ingovernabilidade que torne Moçambique impossível o regresso à normalidade da atividade econômica. Perante a esta situação, o empresariado nacional exige a criação de um fundo de recuperação econômica para apoiar as diversas empresas do setor privado que foram vandalizadas totalmente e ou parcialmente. No geral, foram afetadas de forma direta 260 empresas nas 3 primeiras fases e 695 empresas na última fase de dezembro, tendo totalizado 955 empresas. Destas, cerca de 51% sofreram vandalizações totais e ou saques das suas mercadorias. Agregando os valores das perdas em todas as fases, podemos afirmar com certeza que o impacto das manifestações foi negativo e custou à economia cerca de 32,2 mil milhões de meticais, arrastando consigo cerca de 17 mil postos de trabalho. Em jeito de resposta às preocupações apresentadas pelo setor privado, o governo prometeu envidar esforços no sentido de apoiar as empresas afetadas. Vamos promover políticas e mecanismos que facilitem o acesso a crédito, reduzam a burocracia na construção das mesmas e permitam a digitalização dos negócios. No entanto, o ministro da Economia, Basílio Moat, propõe um diálogo a todos os níveis possíveis para se colocar o fim das manifestações, uma vez que o seu impacto poderá colapsar a economia nacional. Ações de mobilização aos empresários no cumprimento das suas missões do dia a dia e na busca de soluções, em parceria com o governo, tem sido visível e nós sentimos nisso na nossa atuação. Por outro lado, o estudo e levantamento dos efeitos destas manifestações que a CTA tem realizado, bem como as propostas das medidas para sua mitigação, dará ao governo uma base concreta e prática para delinear mecanismos e estratégias para contornar a situação. O encontro entre o setor privado e o governo teve a duração de um dia. Apesar de várias críticas sociais em relação aos novos reajustes dos preços de combustíveis, considerados insignificantes, para o empresariado nacional a medida vai aliviar o setor dos transportes, uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento econômico do país. Esse sinal é positivo. Esperamos que a equação de quem de direito continue a ser feita, de forma que as taxas que são acrescentadas ao valor do combustível por excesso sejam reduzidos, porque de facto o combustível tem a ver com um setor muito importante na vida do cidadão, que é o transporte. O transporte, digamos, depois da alimentação, penso eu que é a parte mais importante no dia a dia dos cidadãos, não só nós moçambicanos, mas em todo o mundo. E, tanto isso espero que também ajude não só na redução de custos, mas também na melhoria do setor de transportes, para que aquilo que nós ambicionamos, os cidadãos possam ter o transporte condigno.
Por sua vez, o vice-ministro do Pelouro de Recursos Naturais e Energia da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Munir Sakor, diz que vai permitir mais criação de emprego em diferentes setores de desenvolvimento. É bom, parabéns ao governo que primeiro está a baixar os preços. É bom por um momento para conseguirmos termos mais emprego e tudo. Tem que ser a redução das taxas para conseguirmos empregar mais, mas para isso tem que parar com a mandatização. Todos os dias isso prejudica nós empresários. Já o presidente do Pelouro da Comunicação da CTA, Paulo Oliveira, entende que o governo devia também reduzir o preço de gás de cozinha para reduzir o custo de vida dos consumidores. A questão dos combustíveis devia ser ela toda revista e eu acho que também toda a fatura que chega do combustível, a maior parte dela são taxas e são impostos. Eu acho que a questão do gás devia ser também revista, porque essa claramente é muito mais abrangente e essa vai impactar as famílias que neste momento ainda estamos com medidas que também ainda não estão, um conjunto de medidas para poder ajudar e essa claramente era uma delas que vinha a ajudar nos planos familiares para conseguir reduzir o custo de vida das pessoas. De acordo com os novos reajustes, a gasolina passa dos atuais 86,25 para 85,82 meticais por litro, uma redução de 43 centavos. O preço do gasóleo passará de 91,23 para 86,79 meticais por litro, enquanto o gás de cozinha mantém-se. O ministro dos Transportes e Logística, João Macombi, está de visita à cidade da Beira, a capital provincial de Sofala, que alberga uma infraestrutura ferroportuária de grande influência a nível regional, o Porto da Beira. A visita acontece numa altura em que a infraestrutura tornou-se indispensável e para os países da região sem acesso direto ao mar. No entanto, o aumento exponencial do volume de cargas processadas nos últimos anos tem exercido uma enorme pressão sobre a mesma. E nesta visita vamos acompanhar todos os serviços que acontecem ao nível do Porto. As infraestruturas complementares incluem mais ou menos a estrada do acesso, a fronteira também é de Machipanda, que é para compreender melhor mais ou menos toda a componente logística e como é que nós podemos contribuir para melhorar o desempenho e a eficiência do Porto da Beira. Macombi reconheceu os desafios de congestionamento e tempo de espera enfrentados no Porto da Beira, destacando que o governo está empenhado em encontrar soluções eficazes para melhorar a eficiência logística. Como sabe, a Beira anda com desafios muito grandes de congestionamento para o acesso ao próprio Porto. Estamos a ver se trabalhamos para encontrar soluções e é uma interação que estamos a fazer com o Conselho Executivo Provincial. Portanto, há proposta de soluções. Vamos ver a curto prazo o que pode ser feito para melhorar, enquanto trabalhamos para soluções mais estruturantes a médio prazo, que é para melhorar o acesso e também garantir melhor convivência e integração do Porto da Beira dentro da própria cidade da Beira, que também sofre, obviamente, externalidades devido ao próprio congestionamento que nós temos fora do Porto, embora haja esforços ao nível dos gestores, quer ao nível do CFM e mesmo ao nível da Cornelda, para ver se consegue melhorar a própria eficiência. Há outros desafios que nós temos, que tem a ver mais ou menos com o tempo de espera, que é relativamente elevado em relação sobretudo ao Tribunal dos Combustíveis. Estamos a estudar com o próprio CFM, que é para ver como é que nós podemos contribuir para que haja melhoria e haja disponibilidade imediata mais ou menos de combustíveis no mercado e também, obviamente, o combustível em trânsito também possa fluir, que é para garantir, obviamente, eficiência e haja maior, obviamente, fluidez e receita para o próprio Porto da Beira. O ministro fez uma avaliação positiva da gestão da Cornelder, empresa responsável pela terminal, mas ressaltou que o Porto da Beira ainda não atingiu a sua plena competitividade. Segundo ele, a infraestrutura tem grande potencial para contribuir de forma mais significativa para a economia do país. Bom, em relação à concessionária, neste caso a Cornel, está a fazer o seu trabalho. Nós avaliamos positivamente o trabalho que está a ser feito pela concessionária, mas achamos que pode ser feito um pouco mais e instamos a concessionária a melhorar os seus níveis de eficiência para que o Porto seja mais competitivo. Neste momento o Porto da Beira não é competitivo e isso penso que está claro mesmo para a concessionária. Macombi não deixou de fazer referência aos impactos das manifestações que impactaram diretamente no funcionamento dos portos nacionais e em toda a cadeia de transportes e logística. O intenso fluxo de caminhões de carga tem dificultado a circulação no trajeto que liga a cidade da Beira ao Porto, um dos mais estratégicos para a economia nacional e regional.
O congestionamento diário compromete a eficiência logística, aumentando os custos operacionais dos transportadores e empresas que dependem da infraestrutura portuária. Diante deste cenário, o setor privado da Beira manifestou interesse em financiar a construção de uma estrada alternativa que garanta acesso direto ao porto. A proposta foi apresentada durante o encontro com o ministro dos Transportes e Logística, João Matlombe. Esperamos que leve este trabalho a sério, de estrada só, investimento há de sair do setor privado. Eu sei que vão dizer, não, precisamos fazer concurso, o Banco Mundial tem que financiar. Não. Nós queremos que sejam moçambicanos a financiar aquela estrada. Vamos pôr na Bolsa de Valores, aquele que tiver 1 milhão vai pôr, 500 vai pôr. Vamos fazer a primeira estrada financiada por moçambicanos. Se queremos crescer e mudar a nossa economia, temos que fazer. Esta estrada, estou a pedir, não entregue a nenhum financiamento estrangeiro. Entregue-nos. Matlombe reconheceu a relevância da iniciativa, destacando que a nova via poderá reduzir significativamente o tráfego na cidade, melhorando a fluidez do transporte e minimizando os impactos do congestionamento urbano. Precisamos tirar os caminhões do Porto da Beira, temos que criar uma terminal fora da Beira, que é para transferir os serviços aduaneiros fora. Portanto, todos os serviços do Cudumba, alfândegas, têm que ser feitos fora, chegar só a entrar e sair, que é para descongestionar o Porto. Por mais intervenção que se faça ali dentro, nós também falamos com o CFM para fazer mais ou menos análise, o estudo de tráfego dentro, para ver isso melhora mais ou menos a circulação de tráfego e a gente reduz mais ou menos a pressão interna. Portanto, o CFM vai fazer o trabalho, vai avaliar, vamos apresentar uma proposta, mas é preciso permitir que os caminhões só venham ao Porto já com todo o processo pronto, só chega e entra. Ninguém sai, vai ao Porto sem ter que desafandear fora da cidade. Então, a proposta, os colegas dizem que já sugeriram a relação Mafambice, nós temos que chegar a um acordo qual é o melhor local. Mas o serviço todo aduaneiro tem que acontecer fora daqui. Que é para permitir que não haja muito congestionamento, que é para ajudarmos a população a ficar muito mais aliviada. Félix Machado, presidente da Associação Comercial da Beira, defendeu ainda a implementação de uma taxa única para o pagamento das portagens como forma de facilitar a circulação e produzir os custos logísticos. Neste corredor da Beira, nunca entendi qual é a explicação econômica. Por que no Dondo pagamos 40, em Amatanda acho que é 120, carros pequenos, caminhões é muito mais, depois em Chimoio 180. Raciocínio macroeconômico não bate certo, distâncias similares, não sei. Pedimos a uniformização dos preços. O encontro ocorreu no âmbito da visita oficial do ministro dos Transportes e Logística à cidade da Beira, capital da província de Sofala. No encontro mantido esta quinta-feira com o corpo diplomático acreditado no país, na Ponta Vermelha, residência oficial do Presidente da República, Daniel Chapo abordou a situação política que o país vive e os caminhos para a estabilidade neste novo ciclo de governação. No capítulo da Defesa e Segurança, Daniel Chapo abordou a situação do terrorismo, seu surgimento e tendo o comparado com as manifestações pós-eleitoral que, segundo disse, tem como objetivo estrangular a economia do país. Desde 2017, algumas regiões do norte da província de Cabo Delgado têm sido vítima de ataques armados que provocaram uma crise humanitária e de segurança sem precedentes. Na altura, havia narrativas que diziam que era falta de emprego naquela região. Mas temos falta de emprego um pouco por todo o país. E só houve e há terrorismo na zona norte da província de Cabo Delgado, onde estão localizados os recursos do gás natural. Vieram com outra narrativa, que era uma questão que tinha a ver com religião. Não conhecemos nenhuma religião no mundo que prega o ódio. Todas as religiões pregam o amor, incluindo o islamismo. O Islã significa amor, a razão pela qual esta narrativa também ficou inutilizada. Porém, hoje estamos com os mesmos pretextos, começando com eleições, focando no resultado, e depois apareceu a narrativa
da verdade eleitoral e hoje a narrativa é o custo de vida. Amanhã não saberemos, ou ainda não sabemos, qual vai ser a narrativa, mas com o mesmo objetivo: matar os moçambicanos, saquear os moçambicanos, destruir bens públicos e privados, estrangular a economia, na tentativa de levar Moçambique ao colapso. E sem indicar as reais causas do terrorismo, o Presidente da República reconheceu ser um problema universal que, para o seu combate, para além do uso da força militar, requer investimentos sociais e econômicos na sociedade, sobretudo nos jovens. O terrorismo é um fenômeno transnacional, com ramificações regionais e internacionais complexas, e o seu combate exige a conjugação de esforços de todos os Estados no mundo, pois nenhum país deve se considerar imune a este mal em todos os continentes do mundo. A experiência de cerca de 8 anos tem demonstrado que o combate ao terrorismo não deve se limitar apenas ao campo militar. É fundamental combinar a ação militar com soluções econômicas e sociais que elevem as condições de vida das comunidades através da provisão de diversos serviços básicos, geração de renda e empregos, sobretudo para jovens, de modo a reduzir a sua vulnerabilidade ao recrutamento para as fileiras dos terroristas. E para soluções dos problemas prementes da pobreza, sobretudo nos jovens, Chapo diz que o seu executivo está a trabalhar na busca de soluções rápidas. O governo, o nosso foco sempre foi a busca de soluções rápidas para os problemas prementes, como o elevado custo de vida, o desemprego que afeta aos moçambicanos, sobretudo aos jovens. Para o efeito, estamos a implementar medidas de impacto imediato e direto na vida das populações, que deverão ser implementadas nos próximos 100 dias de governação, que irão permitir ao país um rápido regresso à normalidade, sempre com foco na preservação da nossa economia. A paz, a segurança, a estabilidade e a reconciliação estão acima das nossas prioridades do momento, por serem fatores determinantes na materialização da nossa agenda de desenvolvimento econômico, social, político, ambiental, inclusivo. Para a materialização destas ambições, o Presidente da República diz contar com o apoio do corpo diplomático acreditado de Moçambique e de outros parceiros internacionais e que a diversificação da economia continua uma grande aposta do seu governo. O Fundo Monetário Internacional, FMI, garantiu ao Presidente da República, Daniel Chapo, que continuará a apoiar Moçambique nos seus esforços de desenvolvimento e estabilidade macroeconômica através dos financiamentos do mecanismo de crédito alargado. A garantia foi dada esta quinta-feira por Pablo Lopes Marf, chefe da delegação do FMI, durante uma audiência com o chefe de Estado moçambicano. Viemos a Moçambique no concurso do programa ECF que o FMI tem com Moçambique. Há um novo governo em funções, por isso viemos aqui e para aprender sobre a prioridade do governo e para dar a nossa contribuição e para apoiar a estabilidade macroeconômica. A visita da delegação do FMI ocorre num momento em que o país implementa medidas para reforçar a sua economia e melhorar a gestão das suas finanças públicas. O FMI assegurou que continuará a prestar assistência técnica e financeira ao país, visando garantir uma economia mais resiliente e sustentável. A ideia é continuar a apoiar Moçambique. Trabalharemos em estreita colaboração com o governo para tentar ver qual é a melhor forma de contribuir. Esta quarta-feira, o chefe de Estado moçambicano recebeu em audiência várias personalidades. O presidente da ExxonMobil, Dan Anaman, que reafirmou o compromisso com Moçambique e com o projeto de gás natural liquefeito em Cabo Delgado. E também os Estados Unidos, através do seu embaixador, reitera a manutenção e apoio a projetos ligados ao HIV e SIDA. E Peter Vroman manteve encontro com o estatista moçambicano Daniel Chapo.
O Ferroviário de Maputo, vencedor da Taça de Moçambique, e, na sequência, com o direito de representar o país nas afrotaças na Taça Nelson Mandela, apresentou oficialmente esta quinta-feira o seu plantel, constituído por 27 jogadores, e para atacar a presente época desportiva. Dos 27 atletas, 5 são reforços de peso, e são os casos de Telinho, Elias Macamo e Chabinza, e outros que sobem de escalões de formação. O presidente do clube, Arnaldo Manjate, refere que o objetivo é ganhar tudo. Nós apresentamos o plantel com o objetivo principal, que é o campeonato. Portanto, o nosso objetivo principal é atacarmos o campeonato, o jogo com Moçambola, mas também temos como um dos objetivos, portanto, a renovação da Taça de Moçambique, porque entendemos que o Clube Ferroviário tem capacidade e tem o plantel que todos puderam aqui ver para poder, portanto, renovar aquilo que é renovamos o plantel, renovamos também a equipe técnica, porque entendemos que é um trabalho que foi desenvolvido e é um trabalho que está sendo desenvolvido. Então é nossa responsabilidade manter, portanto, esta equipa ganhadora e tentamos buscar alguns reforços que é para, portanto, colmatar algumas partes que havia de facto déficit, e trabalhamos em conjunto com a equipe técnica para garantir que este objetivo seja alcançado. Portanto, E Carlos Manuel, que chegou a meio da época na temporada passada e que conseguiu salvar a época e com a conquista da Taça de Moçambique e com um plantel misto entre jogadores mais jovens e experientes, diz possuir condições e para trabalhar. A apresentação feita hoje do plantel do Ferroviário, pode-se esperar um Ferroviário do Maputo desta época trabalhador para atingir aquilo que são os objetivos traçados para esta época, que passam por conquistar o Moçambola, revalidar a Taça de Moçambique e, quiçá, chegar à fase de grupos da Taça Nelson Mandela. Mas isso tem que ser conseguido com trabalho. Foi visto o plantel aqui, é um plantel jovem, um plantel bom. Agora, tudo isso tem que ser materializado em campo para ir os resultados aonde vir. O mais importante é nós trabalharmos, estarmos juntos, unidos e, no fim, celebrarmos aquilo que são as vitórias que nós pretendemos. As expectativas são boas e que cada jogador tem oportunidade de demonstrar suas capacidades e habilidades e para o alcance de um objetivo comum, ganhar títulos. A expectativa é boa, é um grupo composto por jogadores novos e alguns experientes. Então, o que temos de fazer nós os mais experientes que estamos há anos no Moçambola é fazer os mais novos se sentirem à vontade, para que com um grupo coeso a gente consiga alcançar aquilo que são os objetivos do clube. É um grupo com jovens talentosos e só precisam de ser dados oportunidades. Eu acredito que terão oportunidades, cada um terá a oportunidade de mostrar aquilo que é. O grande teste do Ferroviário de Maputo, detentor do título da Taça de Moçambique, será mesmo este fim de semana, diante do campeão nacional Black Bulls, no arranque do campeonato da cidade de Maputo.